Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal. Caso alguém não conheça ou não lembre, esse aqui é o Alisson. O Alisson é meu marido e também lê pra caramba. E a gente vai começar hoje uma série de vídeos que vão entrar aí no canal nos próximos meses sobre alguns textos do Kafka. Na realidade a gente tá fazendo uma disciplina junto no curso de letras para ler coisas do Kafka e a gente vai discutir esses textos então. Por falha minha, vocês não viram que eu li esses livros, eu tô lendo desde março. Mas como eu tô lendo nessa edição aqui, e eu vou lendo os textos aos poucos, eu acabo esquecendo de anotar e mencionar, mas são releituras também, até agora, pelo menos. E hoje a gente vai falar então sobre o Veredito. Que é só isso do livro, ó, não se assusta. E a ideia é justamente falar assim sobre o texto inteiro. Então é um vídeo cheio de spoiler. A ideia é ser uma discussão. Aliás, comentários pra gente continuar discutindo depois são muito bem-vindos. Mas não recomendo muito, então, pra quem não tenha lido o texto, mas recomendo muito que vocês leiam o texto, que é muito legal. De Kafka. Alguma coisa? Põe um alerta de spoiler, assim. Eu não sei se eu sei fazer isso, mas eu tento. A gente tá lendo também, nós dois, a gente tá lendo dessa edição aqui, que se chama Essencial. Ela tem tradução do Modesto Caroni e tem vários textos do Kafka. São os textos integrais, caso alguém queira saber, me perguntaram isso uma vez. O Veredito, um artista da fome na colônia penal, diante da lei, um relatório para uma academia, o Cavaleiro do Balde, um fratricídio, o abutre, a ponte, na galeria, pequena fábula, uma mensagem imperial, desista, aforismos e metamorfose. Alguma opinião sobre essa edição? Acho que é a mais prática que a gente tem, né? Então tá. Bom, o Veredito então. O Veredito é um conto, uma novela, escrito em 1912, publicado pela primeira vez em 1913, e ele fez parte em algumas publicações de uma edição conjunta com Metamorfose na Colônia Penal e se chamava Punições. Que eu acho um nome muito interessante para unir esses três textos, né? Pensar que o tema de Kafka é... Você já botou o alerta de spoilers, né? É a morte, normalmente sem você saber porquê. Esse protagonista não conhecendo a si próprio, o seu contexto, sua família, seu entorno. E uma figura forte, que é uma instituição forte, que é o Senhor da vida e da morte. Quase tudo pode. Eu acho que já que a gente está falando de temas de Kafka, para mim é muito claro que ele está tentando dar conta de uma sociedade que se torna cada vez mais burocrática e com mecanismos que, ainda que sejam feitos por pessoas, e, por exemplo, a gente acabou de ler o Processo também, então, apesar dele ter sido constituído por pessoas e de ser aplicado por pessoas, uma pessoa que está no meio dessa burocracia não tem como mudar a burocracia, mesmo que não concorde com ela. Uhum. E você cria essa instituição amorfa e abstrata sobre a qual ninguém mais tem controle, porque ela é uma coisa maior do que um homem, ainda que ela tenha sido criada pelo homem. E eu acho que ele tenta dar assim, conta da loucura que é viver num mundo com esse nível de abstração. Assim. O esvaziamento da comunicação, né? Não é mais possível negociar nesse sentido. Ou quando você tenta, não é com os mesmos parâmetros que vocês estão negociando. O burocrata... Mas o Veredito não trata tanto da burocracia. Não. Ainda que, bom, talvez tenha alguma coisa ali. Chegaremos nisso no final do vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o texto. Tá. Bom. Não sei por que ficou essa parte pra mim. A gente não tinha planejado nada. Tá. Ele começa, então, com um parágrafo de uma descrição bem típica, assim, de texto. Uma onde, paisagem. Quem, primavera. quando, né? Alguma coisa assim. E depois que a gente vai vendo que o personagem, que chama Georg Benderman, tá pensando sobre um amigo. E esse amigo, a gente descobre bem rápido, se mudou pra Rússia. E nessa coisa meio de não tô muito feliz com a minha situação, vou pra algum país buscar uma situação diferente. É um caráter quase de exilado. Isso.
E ele... E o Georg parece que não sei se necessariamente concorda com os motivos do amigo, nem acha que o amigo tenha feito uma boa troca. Não é? É. E ele escreve cartas para o amigo. Ele está em dúvida sobre mandar ou não uma carta que ele escreveu que conta sobre o seu noivado. Só o Georg e a noiva que tem nome no conto. Eu não lembro o nome da noiva, porque aparece uma vez e não é o foco da narrativa. Então a gente só vai ficar no amigo, no pai mesmo. A noiva chama Frida Brandenfeld, que são as mesmas iniciais de uma namorada peraí, que tem uma dedicatória pra Felícia. Senhorita. Ele escreveu pra ela que era pra começar o relacionamento, entendeu? Que não deu certo. Não, bom, mais ou menos. Eu acho que eles se casaram, sim, Gi. Sério? Não. Ah, não sei. Depois a gente pesquisa. Deixa eu pesquisar, você pausa o vídeo. A gente não fala besteira. Eu acho que eles não casam, eles param de conversar. Mas é muito interessante, Felice Bauer. O Ricardo Piglia vai escrever um texto sobre leitura e sobre o Kafka e a Felice, e ele basicamente vai dizer que o caso de paixão dele se dá porque a Felice é uma espécie de uma imagem de uma leitora ideal do Kafka, por isso que ele escreve tipo o conto dedicado a ela. E é uma ideia muito interessante, eu achei muito bonitinho. Não, ó, tudo terminou, eles não casam, gente. Não casam. Eles pensam em casar, mas Não. Mas foi noivo. Ó. E uma coisa que é interessante é porque desde que o amigo foi pra Rússia, várias mudanças aconteceram na vida do Georg que parece que vai afastando os dois. Né? Vai deixando a amizade mais fraca, digamos assim, porque a mãe do Georg morreu, ele acabou com isso assumindo a empresa do pai e ele ficou noivo. E aí ele vê porque como ele julga a posição que o amigo tá e não concorda e não acha legal a posição que o amigo tá, ele acha que tá muito bem de vida, porque agora ele é o homem da família, ele tá noivo, assim, tá tudo acontecendo certo na vida dele. E ele meio que não quer, ele tem receio de contar essas coisas porque o amigo não tá tão bem de vida. Então rola aquele... Do ponto de vista dele, não tá bem de vida. Essa é a interpretação, né? Porque nada em Kafka tem razão, tem explicação explícita. Então só tem a cena, só tem ele descrevendo essa dúvida sobre mandar ou não ao amigo. Decide que vai mandar. E isso é um início muito pequeno da narrativa. E vai comunicar isso ao pai. Então tem uma mudança no texto que dá pra gente perceber. De cenário. O quarto do pai é escuro. Ele sai da rotina, ele não entrava no quarto do pai há muito tempo. E a gente não tem nenhuma contextualização muito grande da relação dele com o pai, né? As coisas só vão se desenvolvendo e a gente vai pescando coisas por ali, assim. O Kafka nunca pra, então a relação dele com o pai é a seguinte. E nunca explicita nada. Exatamente. Só vai descrevendo. Exatamente. Ele em parte quer avisar pro amigo sobre o noivado por pressão da noiva, né? Que diz que os amigos dele deveriam saber, que os amigos ficariam felizes. Então ele entra no quarto do pai, começa a conversar e toda a narrativa vai acontecer nesse ambiente agora, praticamente no diálogo entre ele e o pai. Que é um diálogo de muitas possibilidades. Como nada nunca é explícito, te permite muitas interpretações, do tipo, o pai tá louco ou não? O amigo existe ou não? Porque o pai começa a questionar algumas coisas e acusar o Georg de não saber o que está acontecendo. Então tem mudanças muito cuidadosas do Kafka, porque, bom, é o Kafka, ele é muito cuidadoso quando ele escreve. E é muito cheio de sinais, tipo esses das iniciais da noiva, se as iniciais da futura noiva dele também. Da noiva do personagem, né? Então, por exemplo, o pai passa a ter uma figura passiva para uma figura ativa na narrativa quando, um pouquinho depois que o Georg o cobre na cama. Os cuidados do Georg pro pai é como se fosse
uma inversão dos papéis, né? Ele que cuida do pai, em vez do pai cuidar do filho. E aí diz que o verbo em alemão... Zudecken é o mesmo verbo que usa para sepultar uma pessoa, né? Para enterrar uma pessoa, que é um verbo possível para cobrir, mas não seria o verbo mais comum para cobrir. Mas é o que o Kafka usa, né? E esse é o ponto de virada do papel do pai. Onde ele começa a falar muito mais, a dramatizar, inclusive ele imita a noiva falando. E numa cena bizarra, né? Porque ele levanta e tipo, dá uma dançadinha. Assim. Ele fala, o teu amigo não existe. E aí no decorrer da conversa, o Georg fala, por exemplo, como que ele não existe? Você lembra dele? A vez que ele mostrou pra gente uma cena que aconteceu lá na Rússia. Aí depois continua e ele fala, é claro que seu amigo existe, eu avisei ele o tempo todo. Ele já sabe de tudo, ele é como um filho pra mim. E daí dá a entender que o pai tem uma relação muito mais próxima com esse amigo do que o Georg tem com esse amigo, né? E daí talvez um amigo não exista nesse sentido. Ele não é mais teu amigo, você não é mais amigo dele. É, porque do jeito que eu falei, fica parecendo mesmo que o amigo não existe. Mas a frase do pai é, tem certeza que você tem um amigo em São Petersburgo? Eu não sei se é essa exata frase, mas é esse o sentido que dá uma ambiguidade. Pode ser que exista uma pessoa com quem você se corresponda, só não há uma relação de amizade entre vocês. Como se você, que é um farsante, um traiçoeiro, tivesse feito algo para essa pessoa e agora me irrita você chamá-la de amigo. Isso. Pra mim esse diálogo é meio que um equilíbrio de forças, assim. Alguém fala alguma coisa, é alguém tentando sempre se sobrepor. Não há uma igualdade e não há uma hierarquia clara. Eles estão sempre... tem a hierarquia crescente do pai, né? Mas é essa disputa. Mas não é uma hierarquia dada desde o começo. Assim, parece que o Georg está se sentindo o último biscoito do pacote. Bolacha. Criando polêmica. E ele tá nessa situação e ele não percebe que o pai também se vê numa hierarquia. Eles se comunicando de cabo de guerra. Né? Durante o diálogo. Olha, eu achei a parte que o pai fala. Você não tem nenhum amigo em São Petersburgo. Você sempre foi um traiçoeiro e não se conteve nem mesmo diante de mim. Como iria ter justamente lá um amigo? Não posso de maneira alguma acreditar nisso. Como ele desacredita, né, da amizade dos dois. E é um diálogo, assim, muito estranho. Eu acho meio nonsense. Algumas alterações são meio nonsense. Boa parte de cá. E daí a gente vai chegando na parte final. Posso ir indo pro final? Pode. O pai, então, vai subindo essa hierarquia, essa força do pai. O pai se impondo como essa figura mais autoritária, mais central, mais dominante. Achei ele diz... Ele fala que que ele já tá contando tudo pro amigo há muito tempo, que ele tem é isso que você... É bem essa que eu achei. O como você hoje me divertiu quando veio perguntar se devia escrever ao seu amigo sobre o seu noivado. Ele sabe de tudo, jovem estúpido, ele sabe de tudo. Eu escrevi a ele porque você se esqueceu de me tirar o material para escrever. É por isso que há anos ele não vem, ele sabe de tudo 100 vezes mais do que você mesmo. Amassa sem abrir as suas cartas na mão esquerda, enquanto com a direita segura as minhas diante dos olhos para ler. Então a gente tem, porque de certa forma o Georg rouba o protagonismo do pai na família quando ele assume a empresa e deixa o pai meio... Confina o pai no quartinho. No quartinho, longe da vida familiar, vai casar e começar uma família nova e tal. E de certa forma aqui a gente tem o pai roubando um amigo do Georg, dizendo, lembra que essa vida que você acha que é tua agora é minha. Esse amigo que você acha que é teu agora é meu, né? Tenho então a última fala do pai. Agora, portanto, você sabe o que existia além de você. Até aqui sabia apenas de si mesmo. Na verdade, você era uma criança inocente, mas mais verdadeiramente ainda, você era uma pessoa diabólica. Por isso saiba agora, eu o condeno à morte por afogamento. E tem uma ruptura imensa, porque daí vai, Georg sentiu-se expulso do quarto, levando ainda nos ouvidos o baque com que o pai atrás dele desabou sobre a cama.
Na escadaria, sobre cujos degraus passou correndo como se fosse por cima de uma superfície oblíqua, atropelou a criada que se dispunha a subir para arrumar a casa pela manhã. Bababá. Queridos pais, eu sempre os amei, e se deixou cair. Ele estava numa ponte durante o meu blá 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 blá. Nesse momento, o trânsito sobre a ponte era praticamente interminável. Então ele aceita essa fala do pai, essa condenação do pai e se mata. Condenações nunca são discutíveis, nunca são negociáveis no Kafka, né? Elas ocorrem. E uma coisa que para mim ficou muito explícita, e daí pensando no título, né, o veredito, é esse momento em que o pai dá esse veredito. Então a gente tem esse crescente de poder do pai, essa hierarquia do pai que vai se formando ao longo desse diálogo. E daí quando o pai fala, você é culpado, eu te condeno, ele faz o veredito, o Georg simplesmente aceita o papel que lhe é colocado e cumpre o veredito. Então tem esse, pra mim, uma das coisas sobre as quais o conto fala é o poder da palavra. Porque no fundo a relação, tanto entre o Georg e o amigo e o pai e o amigo, se dá por meio das palavras, né? Eles se correspondem, eles conversam de forma escrita. E é uma relação essencialmente dada pela palavra, porque você não tem mais a relação física. E de repente você tem esse momento super grande de alteração do status de quem é o Georg a partir desse veredito, pelo poder dado pela palavra. Mas não há possibilidade de comunicação. De réplica, de resposta, de defesa? Também, mas assim, os dois falam, por exemplo, pai e Georg. Mas falam para se acusar, falam sem ouvir um ao outro. Nesse sentido, eles não partem de um princípio comum de debate, de discussão, de comunicação. Quando muito se agride, algo tipo redes sociais. Eu acho que tem muito a ver também com relação de pai e filho, né? Porque parece que a relação sempre se inverte. A gente tem um momental pai e o filho, e daí o Georg assume um protagonismo na família, e o pai vai perdendo esse papel, e daí quando ele toma de volta, ele tem a capacidade de fazer um veredito ao filho, de ordenar alguma coisa ao filho, mas isso se inverte também, de certa forma, porque o filho morre. Isso inverte a ordem natural da vida, dos pais morrerem antes dos filhos. Então é muito intrincado, porque mesmo quando ele acha que ele muda, não é uma mudança completa mais, né? Você não pode mais voltar atrás. E não espere assim muita verossimilhança, muito poderia ser desse jeito. Por que ele não fala? Não, as coisas só são no Kafka. E isso é bem divertido. Porque tem essa coisa, né? Mas por que ele aceita um veredito assim, né? Não é uma pergunta talvez tão prolífica, né? Perguntar por que ele aceita. Não tá aí, né? Por que o outro se metamorfoseia? E a gente nunca sabe quem tem razão, por exemplo, quem é o injustiçado da história. Não é sobre isso a literatura do Kafka. É sobre esses processos comunicacionais que não funcionam, que estão condenados. Tem uma outra coisa que eu acho legal de pensar, que eu acho que tem a ver um pouco com o que eu estava falando da palavra antes, mas por um outro lado, que é até que ponto essas narrativas, até que ponto essa relação também não é uma ficção no sentido de... A partir do momento que você só tem contato com uma pessoa de uma forma escrita, você conta a sua... Você é narrador da sua história, ela não está te vendo, ela não está tendo um contato mais empírico, ela só conhece você através da narrativa, assim como a gente só conhece esses personagens através de uma narrativa, né? Então você tem um narrador, você tem uma formação, tanto que ele tá noivo e ficou muito tempo sem contar isso pro amigo, né? Ele tá criando uma ficção da vida dele pro amigo. E eu acho isso muito interessante. E quando o pai dá o veredito, do tipo, a palavra não é mais ficção, a palavra se torna matéria na vida do Georg, a ponto dele precisar cumpri-la. E falando sobre o poder da palavra, nosso próximo vídeo é sobre a colônia penal. Também tem muito. Nossa, tem muito. Bom, pessoal, é isso. Então, isso foi nossa leitura aí do veredito e o que a gente achou e tal.
Espero que vocês tenham gostado. Contem pra gente também o que vocês acham sobre o conto. Sei que tem muitas teorias sobre o amigo. Eu defendo que o amigo não existe, mas a gente pode conversar nos comentários. Não, eu defendo que o amigo existe, mas não é amigo. Desculpa, errei Do tudo. ponto de vista do pai, você diz que alguém que Existe uma você pessoa conhece, em São Petersburgo, mas que você traiu essa pessoa de que alguma ela não forma, é mais ela uma não pessoa é. amiga. Aham. Você fica chamando de amigo só pra você se sentir bem. Enfim, a gente viu várias teorias sobre o amigo, talvez eles terem uma relação homossexual, ou ele não existir mesmo, é uma figura imaginária, assim, enfim, existem várias teorias sobre o Exercícios amigo. inúteis, mas tão divertidos. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então nosso próximo vai ser sobre A colônia penal. a colônia penal. E contem aí pra gente o que vocês acham sobre tudo isso. Até mais. Tchau, tchau.